não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Então, quer dizer, a busca da verdade na verdade, é uma especialização, é um trabalho especializado que tem as suas exigências próprias. Só que essas exigências, tanto no ensino universitário quanto na administração pública, não tem a menor importância. Sempre está tratando de outra coisa. Oi. Tem um psicólogo que está fazendo bastante sucesso, o Jordan Peterson, e ele sugere que nós não temos um controle absoluto sobre as áreas que nos interessam. Sem dúvida. Surgem como um instinto e que tem até um reflexo físico no nosso corpo. E a gente tem que seguir essa conduta de identificar e ir atrás desse impulso, digamos assim. Isso tem a ver com a proximidade maior com a realidade concreta, seguir sistematicamente? Tem. O Jordan Peterson é um camarada que tem um notável senso da realidade concreta, absolutamente notável. E eu acho o mais incrível porque as influências intelectuais que pesam sobre ele são completamente o oposto da minha. Ele segue Nietzsche e Jung. Dois caras que são muito inteligentes, mas comigo não é. E ele acaba acertando, quer dizer que ele vai além do que ele aprendeu. Ele está seguindo pelo que ele realmente percebe. Não é isso? E ele obtém um sucesso extraordinário porque as coisas que ele fala, todo mundo é obrigado a reconhecer. Não é que é assim mesmo, não é que o desgraçado tem razão. Eu não vi ele inventar uma história da carochinha até hoje. Tudo que ele fala acerta, não é isso? Então, isso é evidente, um talento dele e não depende das influências recebidas. Não depende do quadro teórico dele. Mas nesse aspecto da intuição, o senhor teria alguma dica de como melhorar essa capacidade? Tenho. Eu vou dar nesse curso mesmo. Vou dar algumas, pode deixar. Mas a primeira coisa é um negócio que se chama o desejo. O que você quer? Se você não estiver desesperadamente interessado em compreender alguma coisa, você não vai compreender. Mas aí você precisa desistir de tudo mais. Professor, ainda sobre esse fato das pessoas pensarem e argumentarem muito baseado nos sentimentos e não motivadas pela busca pela verdade, por que você acha que no Brasil isso é tão mais evidente que no resto do mundo? A sociedade, esse é um outro ponto importantíssimo, pelo seguinte, a sociedade brasileira ela é uma sociedade muito incerta. Existem muitas incertezas quanto, vamos dizer, o que é uma boa conduta, o que é uma má conduta. As pessoas não têm normas claras para nada. Tanto normas morais, quanto não têm normas práticas de ajustamento nos ambientes. Quer dizer, você, por exemplo, se o garoto sai do secundário e entra na universidade, ele sabe que ali vigoram outras regras, que as pessoas querem outras coisas, que para ele ser aprovado ele vai precisar de agir de uma maneira diferente, mas ele não sabe quais são as normas. E ninguém lhe diz. Olha, aqui, se você quer que goste de você tem que fazer assim, assado. Ninguém diz, o cara tem que descobrir tudo na prática. Na esfera não verbal, isso é dificílimo. Isso faz com que o brasileiro seja uma população de pessoas muito inseguras. Quase que de maneira animal, assim, do instinto, se adaptando conforme os ambientes em que elas vão. Ele vai ter que aprender tudo pela experiência. Não é isso? Quer dizer, mas se alguém te diz, olha, aqui você tem que fazer assim, mas assim, bom, o cara pode gostar ou não gostar, mas pelo menos está informado, ele está mais ou menos orientado. No Brasil, simplesmente não tem isso. Não é isso? Então, aquele negócio de saber se as pessoas gostam de você ou não. Bom, existem certas condutas padrão, né, que aqui nos Estados Unidos são muito claras. Tem certos ambientes, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é isso? Eu vou te dar um exemplo. O Bruno Tolentino, quando foi para a Inglaterra, entrou lá em Oxford, então convidaram ele para jantar na casa do professor. Isso aí faz parte do ritual. Quer dizer, você, além de você ter as qualidades intelectuais, você precisa ser aprovado socialmente. E tem que mostrar que você é um cara capaz de se conduzir de acordo com as normas de educação da classe superior inglesa. E ele diz que, de propósito,
na sobremesa serviram para ele umas frutas com caroço. E ele sabe que uma das normas ali é o seguinte: o que entrou na sua boca não sai mais. O que ele fez? Engoliu todos os caroços. E acharam que ele era um rapaz muito educado. Mas ali ele sabia: olha, isso aqui você não faz. Você não, por exemplo, você não pode assoar o nariz na mesa na Inglaterra. Coisa que aqui todo mundo faz, no Brasil todo mundo faz. Mas lá não pode. Então existe uma norma clara, e você pode gostar dela ou não. Se você quiser ser aprovado naquele ambiente, você vai ter que cumprir. Quanto mais antiga a sociedade, mais essas normas são claras. Por exemplo, você vai na Alemanha não se passa manteiga, corta-se a manteiga. Né? Você não pode amassar a manteiga. Se fez isso, o cara já acha que você é um bárbaro. Então, mas lá as pessoas te avisam. Quando você vai. Estou fazendo cursinho de alemão, no cursinho de alemão eles avisam: se você for para a Alemanha, não faça isso. Não é isso? Também, batata se come com colher, não pode cortar com a faca. É uma frescura, bom, mas é uma frescura estabelecida há séculos. Então, essas coisas, essas normas, que parecem opressivas, na verdade, elas libertam o cara. Porque se ele estiver aqui sozinho e descobrindo, quantas vezes ele não vai tomar na cabeça só para descobrir a norma? E no Brasil é tudo assim, não tem norma para nada. As normas são arbitrárias. Na França, lá, a gente disciplina nas escolas, chama civilização francesa. Sim, civilização francesa, claro. Então, por causa das pessoas serem muito inseguras, elas precisam se apegar a algo que seja um símbolo de segurança psicológica para ela. Pode ser, por exemplo, você repetir a fala da maioria, se sentir, não, ele é um de nós, e não, ele não é do outro grupo. Ele começa a macaquear isso para ver se dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas é tudo na base experimental. Então, eu acho que é o povo mais inseguro do universo. Porque se você for, sei lá, se for para a Zâmbia, ela está cheia de sociedade tribal, as novas sociedades tribais são milenares. Todo mundo sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Não é isso? Então, isso aí é o que favorece no Brasil, vamos dizer, a força tremenda que tem qualquer slogan de mídia. No Brasil, a pessoa muda de personalidade do dia para a noite porque a mídia mandou. A mídia diz tal coisa é feia, todo mundo segue. Quase como se tivesse mudado a regra para ser aceito no grupo. Bom, é um simulacro de uma regra. Não é uma regra desenvolvida pela própria sociedade. É um maluco qualquer que inventou. E pode ter sido importado anteontem. E você vai obedecer aquilo como se fosse uma regra divina milenar. O tempo de Adão e Eva já estava em vigor. Você vai confiar naquilo totalmente. Mas também é por experiência que você vai fazer isso. É como aquele cantor que era paparicado pela Globo, apareceu dando tiro, um stand de tiro, e passou a ser Acabou. Do dia para noite virou. Passou a ser um... Esse horror que o brasileiro tem de arma foi inventado recentemente. Eu lembro quando eu era um moleque, todo mundo tinha arma, meus priminhos tinham arma. Eu ganhei minha primeira espingarda de fogo com 8 anos de idade. Ninguém foi criticar meu pai por causa disso. Parte de um sentimento, inclusive, não de um fato da verdade. Como é? Pela verdade, parte de um sentimento, inclusive. De olhar e, eu não gosto disso. Eu acho que é melhor eu não gostar disso, porque eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser mais aceito no meu grupo. Não, mas isso foi, vamos dizer, isso foi uma norma implantada pela mídia muito recentemente. Né? Já tem medo de arma? Bom, eu também tenho, mas depende de qual lado que eu estou. Se eu estou do lado do cabo ou do lado do cano. Mas os caras acham que a arma dá tiro até pelo lado do cabo, pô. Eles não vão dar. Quer dizer, ele tem medo físico de tocar naquilo. Isso não é normal. Mas esse medo físico de armas, ele não vem de um medo cultivado antes, um medo de você ter que ser responsável pela sua própria defesa? Não, porque eles têm medo da arma enquanto tal. Eu vejo no Brasil que as pessoas elas têm mais do que medo. Também, meu avô tinha arma, meu pai tinha arma. Meu irmão, quando era criança, ele que tinha machismo com a minha família, mas eu usava com meu irmão. Tinha arma, você tinha. E hoje em dia eu vejo pessoas que dizem, mas é muito bom. Eu tive uma discussão no trânsito, eu estava com minha filha no banco traseiro, o bebê, minha esposa grávida, e aí eu tive uma discussão no trânsito e o fulano veio para cima de mim, e foi uma discussão injusta. E graças a Deus eu não estava armado, porque numa hora dessa, se você estiver armado, você pode... Isso, graças a Deus apanhei, fui para o hospital, estou quebrado, ótimo. Né? Uma insanidade, você acha que é um braço, que bom que você tem desarmamento e eu não estou armado, porque senão eu poderia ter matado alguém que estava
Sim, que bom, foi ele que me deu um tiro. Isso é medo de você ser. Mas você veja, aí já é outra coisa. Esse é o medo do assalto, medo do bandido. Mas a pessoa tem medo da arma fisicamente, independentemente da circunstância de uso. Já ficou um feito. Eles não querem tocar naquilo. Isso realmente não era assim. Isso foi uma mudança muito rápida. Ou seja, demonstra que no Brasil é fácil botar qualquer ideia na cabeça das pessoas. No Brasil, você muda a opinião do brasileiro em 24 horas. Não é muda a opinião, você muda o sentimento dele. As reações primárias dele mudam. Quer dizer, a mídia tem um poder no Brasil que é uma coisa incalculável. Mas lá tem um fenômeno que chama Rede Globo, que pega 80% da audiência. Aqui, quando um canal de televisão pega 3%, é uma festa. Entendeu? E aqui você tem alguma variedade, até mesmo na televisão você tem, né? No rádio, você tem. Um sujeito acha isso, o outro acha aquilo. Aqui ainda existe alguma concorrência entre os jornais. Eu comecei a trabalhar na época que havia isso. Um jornal concorria com o outro. Hoje não. Eles todos dizem a mesma coisa. Igualzinho. Como se fosse o mesmo jornal, só trocou o logotipo. E TV é a mesma coisa. Também, vamos dizer, esse apego à autoridade, que é uma coisa já velha no Brasil, isso vem de Portugal, e vem também pelo mesmo motivo. Portugal, durante 8 séculos, tinha um dia que os muçulmanos invadiam, ele tinha que obedecer ao muçulmano. No dia seguinte, tinha o cristão, tirava o muçulmano, ele tinha que obedecer ao cristão. Então, essa insegurança já vem de Portugal. Está muito bem documentado num livro do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez. O tal do Ramírez, ele está permanentemente inseguro quanto ao que ele deve fazer. Tanto que um dia, uns camaradas lá, uns bandidinhos, perseguem ele e sai correndo, acovardado. Na semana seguinte ele resolve bater nos bandidinhos, bate em todos. Ele não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Então, isso já veio de Portugal. Então, e no Brasil também, você vê que o governo, o aparato governamental, se constituiu antes da sociedade civil. A sociedade civil não tinha iniciativa nenhuma, só o governo tinha. No Brasil, até a iniciativa privada no Brasil veio do governo, por causa do Getúlio Vargas. Alguém leu o livro do Michal Manuelesco, a teoria do protecionismo, deu para ele ler, ele falou, é isso, então vamos fazer uma medida protecionista para aparecer a indústria aqui, apareceu a indústria. Então o Estado sempre se antecipou à sociedade. Então todos esses fatores fazem com que o brasileiro seja muito inseguro, apegado à autoridade, e, portanto, incapaz de se proteger, desejoso de ser protegido por um outro. A pessoa não percebe a imoralidade disso. Quer dizer, se eu não defendo a minha família, eu vou fazer um outro ter que arriscar a vida dele para defender a minha família e não a dele? Eu morreria de vergonha disso, porque eu fui educado numa outra época. Não é isso? E só porque o cara está fardado, a polícia leva um salário de, sei lá, R$200 por mês, ele tem que se arriscar por mim. Pelo amor de Deus. É imoral, mas as pessoas não percebem, elas acham que imoral é você se defender. Ou às vezes nem se arrisca, como policial da escola lá fora. Também pode, a gente simplesmente tira da seringa. Né? Mas aqui, isso, o país inteiro reclamou. Diga. Você enxerga esse movimento contra-revolucionário simbolizado aí Trump, Brexit, Bolsonaro, enfim. O senhor considera isso como, apesar de ser um fenômeno político, mas de alguma forma é o início de um resgate a essa inteligência? Eu não sei, simplesmente não sei. E na verdade não acredito. Por quê? Porque vai fazer 100 anos que os caras estão cedendo tudo do movimento revolucionário. De repente você elege um cara e quer que ele faça tudo voltar atrás. Isso é fetichismo. Isso não depende de quem está. Que nem no Brasil. Vão eleger o Bolsonaro. Bom, eu vou votar no Bolsonaro. Mas e daí? Eu não acredito que ele possa fazer grande coisa. Tem coisa que o povo mesmo assimilou, ele mesmo vai ter que desassimilar. E também, vamos dizer, depende da gente. Mas essa ideia de que as coisas dependem de você, ela não existe no Brasil. Não faz parte da cultura brasileira. Aqui nos Estados Unidos eles ainda têm, não nos grandes centros, mas no interior ainda tem, né, a noção de que você tem que resolver seus próprios problemas. Pô. Aqui não existe empregada doméstica. Né? A mulher é que tem que limpar tudo. Tem que se virar. Os maiores fenômenos da internet. Como é? Os maiores fenômenos da internet, pelo menos nos canais que
eu tento acompanhar são pessoal conservador. Então, o senhor, Jordan Peterson, Ben Shapiro, são os programas mais assistidos. Sim, porque a gente está dizendo uma coisa óbvia que o povão, no fundo, sabe. Tá certo? Mas eu acho que isso começou muito tarde. Veja, quando eu publiquei o primeiro livro a respeito, que é o negócio da Nova Era da Revolução Cultural, foi em 2003. Né? Nova Era e Revolução Cultural saiu que ano? 93. Não. Nova Era e Revolução Ah, sim, em 93, tá certo. Eu já estava atrasado. Eu já estava atrasado 20 anos. Até as pessoas começaram a ler aquilo, entender alguma coisa, e alertar, passaram mais não sei quantos anos. Até depois que o pessoal agia um pouco, mais 20 anos. Então, acho que tudo isso começou muito tarde. Eu tenho a impressão que esse negócio de movimento revolucionário, ele de fato dominou o Ocidente. Porque todo mundo está interessado nisso. O pessoal da esquerda está pelos motivos clássicos deles, né? E os grandes grupos bilionários estão também interessados, porque isso aí dá a eles o controle da sociedade. Um pouco aconteceu aqui, como no Brasil. Os caras nos anos 70, 80, o pessoal da esquerda escrevia horrores contra o negócio da sociedade administrada. E assim, você tem o governo aliado a 5 grupos econômicos, ele manda em tudo, né, modela o comportamento da população e todo mundo obedece. O pessoal tem horror disso. Hoje eles estão contribuindo para isso. Tem a liberdade de expressão, eles lutavam pela liberdade de expressão. Agora não querem mais. Né? Quer dizer, isso aí, claro, explicação genérica é estupidez humana, tá certo? Mas simplesmente acusar a estupidez humana está acusando um negócio abstrato. Eu acho que precisa compreender o processo real que leva uma pessoa a ter essas reações, né? No Brasil eu tenho certeza que é insegurança. Assim, o medo, eu acho que é o fator mais poderoso na conduta humana, sempre. Se você pegar assim, o sexo, a cobiça, tudo é segundo lugar. Medo em primeiro lugar. Aliás, tudo isso só existe porque existe o medo. Agora, professor, o senhor falou sobre a educação moderna. O senhor poderia falar um pouquinho para nós, e é uma coisa até difícil de encontrar, eu já tentei pesquisar, como é que é a educação antes dessa forma moderna de educar as pessoas? Não, em primeiro lugar, a educação se dirigia a muito menos pessoas. E o problema era muito mais fácil, evidentemente. Se você pegar, vamos dizer, alguns exemplos históricos de lugares onde a educação funcionou maravilhosamente, deu exatamente os resultados esperados, esses casos existem, mas eles são em lugares limitados, para pouca gente, e dura pouco tempo. Existe um livro que chama The Envy of the Angels, A Inveja dos Anjos. É sobre o ensino nas chamadas escolas catedrais, entre o século X, XI e XII, e que o objetivo deles não era de ordem intelectual, era formar belas personalidades, particularmente os dirigidos à vida monástica, e com um sucesso espetacular. Né? Depois, na fase seguinte, o ensino passa mais para as universidades e se torna um ensino mais intelectual, mas ainda assim produz resultados extraordinários. Se você pegar o florescimento intelectual do século XIII, é um negócio absolutamente inexplicável. Mas era pouca gente e tem um autor que chama Kenneth Minogue, escreveu O que é uma universidade, e ele explica o seguinte: o pessoal explica a universidade hoje em dia dizendo, não, aquilo é para formar a classe dominante, para formar os assessores da classe dominante. Nada disso. As pessoas simplesmente queriam aprender e se sacrificavam para isso, faziam sacrifícios extraordinários. Normalmente as universidades eram mantidas ou pelos próprios estudantes ou por contribuições de quem jamais esperava receber aquilo de volta. Não tinha assim o empresário, a universidade capitalista não existia, também não existia a universidade do governo. As universidades eram como se fossem clubes de aficionados. As pessoas davam a vida para aprender aquele negócio. E por isso funcionou. Mas mesmo assim, para pouquíssima gente. Logo depois a universidade começa a ter funções secundárias, ela se torna uma força política, né? E mais tarde se torna parte da indústria e comércio. Agora, você vê no Brasil, as discussões sobre educação é um negócio impressionante. Durante quase 100 anos as pessoas discutem. Universidade pública ou privada? Quer dizer, ou a universidade é um órgão do poder governamental,
ou é uma máquina de fazer dinheiro. Eu digo que se ela não for nada disso, se ela for uma outra coisa, essa hipótese simplesmente não existe. Outra coisa, o pessoal fala educação no Brasil, a primeira expressão que aparece na orelha é investimento em educação. Para pensar, e se a educação está sendo muito cara? Está gastando dinheiro demais com essa porcaria. Hã? Você viu quando apareceu o Leonel Brizola, ele com o Darcy Ribeiro? Primeira coisa, construiu um monte de prédio. Eu digo, se você vai, sei lá, em países muçulmanos, você vê a escola funcionando na rua. Os garotos com uma lousa na mão. Não é isso? Vai ver a escola da China. Tem escola lá no barraco e funciona. Eu mesmo vi isso quando era moleque, porque minhas tias eram todas professoras de escola do interior. Né? O ensino funcionava muito mais. Eu vi, por exemplo, a minha mãe tem só ensino primário, o que ela aprendeu no primário é um negócio que hoje você não... São um cara com PhD, sabe? E era uma escolinha do interior, escolinha vagabundo. Então faça essa hipótese. Pense, por um minuto, pense, quem sabe nós estamos gastando dinheiro demais com educação. Devia fazer a educação mais barata em vez de investir mais. Essa ideia, eu nunca vi ninguém pensar isso. Por quê? Porque pega mal. Os professores querem ganhar mais dinheiro, os diretores de escola querem ganhar, todo mundo quer ganhar dinheiro. Precisa arrumar emprego para um monte de vagabundo que saiu da universidade. Né? Então, a escola não existe para ensinar ninguém. A escola existe para dar emprego para quem não sabe fazer mais nada. E essa finalidade, é uma finalidade social legítima. Algum emprego você tem que dar para esses caras. Né? Então, bom, por que não manda ele cortar cana? Eles vão querer? Não, não vão querer. Então, sempre assim, é o problema da... a falta de dinheiro é usada como explicação da falta de dinheiro. Ele tem esse aspecto também dinheirista da cultura brasileira. Os caras acreditam que a causa de tudo é o dinheiro ou a falta de dinheiro. Realmente as coisas não são assim. Então você diria que a principal diferença é que a motivação principal no passado era aprender de fato. Onde deu certo era. Mas em geral não era. Você vê, por exemplo, que a partir de 1400, 1500, começa a disputa para ver quem manda na universidade. Se era a igreja tinha fundado as universidades. Mas daí começa a agitação estudantil, essa coisa toda. E os caras percebem que aquilo é uma fonte de poder político. Então começa a disputa entre os reis e a igreja para ver quem manda nas universidades. Então ela já tem uma finalidade secundária. Elas são uma massa de manobra para a disputa de poder. Formação do consenso. Sim, formação do consenso. E aí, evidentemente, a coisa decai muito. Começa a decair desde aquela época, vem decaindo até hoje. Hoje chegou num nível já do indescritível. Você pega, outro dia, passaram um vídeo, as meninas fazendo um trabalho de sociologia, né, sobre a obra de Max Weber. Então elas fizeram uma musiquinha, elas cantavam Max Weber. Mas chegou nesse ponto. Quantos anos tem? 3 anos, pô. Né? Não parece, professor, que houve um desenvolvimento em paralelo, onde as ciências mais engenharia, né, as hard sciences, evoluíram muito e as ciências sociais fizeram um movimento contrário? Não, na verdade, hoje a gente gasta muito mais dinheiro em ciências sociais do que jamais gastou. O investimento em ciências sociais é monstruoso. Não, o investimento sim, mas o resultado final parece que é engenharia e outras ciências conseguiram entregar... Na área da tecnologia, as coisas simplesmente têm que funcionar para cumprir a finalidade que elas dizem que... Ué, se não funciona, ninguém compra aquela porcaria. Então o teste é imediato. Mas o negócio da ciência social é de longuíssimo prazo. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, esqueci o nome do autor, em que foram testados especialistas em ciência política para prever coisas óbvias. Né? Todos erraram. Sabe que é 100%? Né? E às vezes você consulta o astrólogo e ele acerta. Professor, quem tem um filho no Brasil hoje, novo, como ela, por exemplo, vai ter agora, qual o melhor caminho em relação ao estudo? Primeira coisa que você tem que pensar, antes de pensar no filho, você tem que pensar em você mesmo. Como é que eu vou me educar? Eu não acho que criar criança seja uma coisa muito difícil. Né? Eu acho que é a coisa mais fácil do mundo, porque criança tem um instinto de imitar o pai e a mãe. Então aquela vez você fazer, ela vai fazer. Não é isso?
Por exemplo, se as pessoas querem que o filho seja educado, então, em primeiro lugar, não grite com elas, essa é a coisa mais óbvia do Russo. O conteúdo do grito dele, você faz experiência com um cachorro. O cachorro não entende a palavra, mas entende o tom. Então, se você falar uma coisa doce para ele num tom repressivo, ele vai entender que você está bravo. E vice-versa. Então, eu faço muito isso com o Big Mac, né? Falando, ô, seu filho da puta, viadinho. Ele entende perfeitamente que a minha intenção é boa. Criança pequena é a mesma coisa. Antes dela ter o domínio da linguagem, ela entende o tom. Então, se você grita com ela, o conteúdo, o significado do grito não interessa, mas ela vai aprender a gritar. Se você bate nela, ela vai aprender a bater. Isso eu vi com os meus netinhos aí. Você acha que a escola, por exemplo, é secundária frente a isso? Olha, eu não sei, eu sempre mandei meus filhos para a escola porque eu não tenho talento para o homeschooling. Eu gosto de dar aula para gente adulta, no mínimo adolescente. Criança pequena, se eu tivesse que pegar uma classe deles, para mim seria a maior infelicidade do mundo, tá entendendo? Então eu mandava eles para a escola, mas eu dizia, por que você tem que ir para a escola? Por que eu tenho que ir para a escola, pai? Eu dizia, olha, só por um motivo, para os caras não me mandarem para a cadeia. Então é um favor que você está fazendo para o seu velho pai. Por favor, tenha paciência, aguenta essa porcaria. Eles entendiam perfeitamente, eu quero ficar sem pai, não, então eu vou para a escola. Porque não tem nenhum outro motivo para ir para a escola. Alguns se tornaram muito estudiosos, outros não, de acordo com a cabeça deles. Eu tenho certeza que os 15 anos, sei lá, que eu fui para a escola, larguei a escola cedo, não sei de nada, né? Aprendi a ler antes de ir para a escola. Não se aprende nada. Eu digo que eu aprendi biologia e latim porque eu queria aprender, porque eu gostava desses professores, pô. Onde, assim, se eu via que o professor tinha uma paixão por aquela coisa, isso pegava na gente. Agora, se o cara está ali apenas cumprindo um dever burocrático, ele está me desanimando logo, né? Então, o resto simplesmente não aprendi. Tinha um professor de matemática que quando ele entrava eu saía. Eu falava, eu não quero aprender isso aí. Ah, mas você vai tirar zero. Pode dar zero, é justo. Você tem resistência civil, né? Quer dizer, você aceita a punição de bom grado. Eu prefiro a punição. Estava contando para ela. Esse professor de biologia, primeira aula dele, ele entrou, sentou e começou a ler um jornal. Depois de uns 15 minutos, silêncio, todo mundo. O que vai acontecer? Depois de 15 minutos ele leu uma notícia. A notícia era sobre uma disputa que estava havendo entre o Brasil e a França por causa da pesca de camarão das costas do Brasil. Daí começou a falar do camarão. E nós ficamos estudando camarão 6 meses. A economia do camarão, a culinária do camarão, a pesca do camarão, a anatomia do camarão, a fisiologia do camarão, capacidade, poderes nutritivos do camarão, tudo. Então, em torno desse negócio, ele nos deu a biologia inteira. Entendeu? Aí vale a pena. Entendeu? Então, quer dizer que depois de 6 meses, nós realmente sabíamos alguma coisa. E o resto do programa? Que se dane o resto do programa. Então, esse foi um exemplo que, para mim, quando eu li o negócio do John Taylor Gatto, para você estudar, alguma coisa você tem que saber, muito seriamente. Alguma coisa, por pequena que seja. Daí entendi. E isso é uma das coisas que eu tenho que dizer aqui para vocês. Tem que pegar um ponto no qual você saiba tudo. Pode ser uma coisa muito modesta, não tem importância. Tudo vai se articular em torno daquilo. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!